A gente está exatamente aqui no Hospital de Emergência e Trauma Senador Humberto Lucena para conversar com o Dr. Laércio Bragante, ele que é o diretor dessa unidade, que vai nos explicar qual o estado de saúde dessa jovem que foi vítima desse acidente envolvendo uma moto e um carro nessa madrugada, na madrugada desta segunda-feira no bairro dos Bancários. Ela estaria de carona na motocicleta e foi trazida aqui para o Hospital de Trauma. Boa noite, Dr. Laércio, Heron e o Alisson nos estúdios. Qual a situação dessa jovem? Boa noite, Almar. Boa noite, Alisson. Boa noite, Heron. Realmente, essa jovem, como você bem citou, ele chegou por volta de 1h30 da manhã, já de hoje, vítima desse grave acidente, um politrauma grave, com lesão especialmente de face e crânio. Infelizmente, ela continua ainda grave no setor de terapia intensiva deste hospital, mas, obviamente, esperamos a plena recuperação dela, já que os danos ao cérebro não foram tão intensos quanto foram na face. Essa jovem, doutor Laércio, inclusive vai nos confirmar, ela veio acompanhada também da pessoa que estava pilotando a moto, que foi atendido, mas foi liberado, tendo em vista que não teve tanta gravidade aí os ferimentos nele ocasionados. Agora, nesse fim de semana, o Hospital de Emergência e Trauma aqui fez 653 atendimentos. Desses, 160 casos foram considerados graves. E desses atendimentos, desses 653, doutor Laércio, 65 por acidente de moto, né? Teve aí também 11 acidentes de carros, enfim, arma branca, agressão física, queimadura. Agora, os acidentes de moto sempre liderando os atendimentos aqui no trauma, principalmente no fim de semana. Como é que está a estrutura? Qual é a estrutura que esse hospital tem para receber tantos atendimentos envolvendo pessoas vítimas de acidente de motos, principalmente? A estrutura hospitalar é muito boa, está preparada realmente para atender a todos. Além dos casos de acidente, nós temos outros casos de atendimento, AVC, grande queimado, vítima de tentativa de autoextermínio e outros casos de atendimento que fazemos aqui nesse hospital. Mas, como você também colocou, os casos de acidente, de um modo geral, lideram esse ranking. Os acidentes envolvendo motociclistas continuam liderando o total de acidentes, em torno de 75%, 76% é a média desses casos. O de veículo de 4 rodas, 11%. É o que temos registrado nesse final de semana, que é um reflexo que vemos registrando isso desde 2015. Doutor Laércio, qual a situação que essas vítimas saem, em sua grande maioria, aqui do Hospital de Trauma? Eles saem com sequelas, enfim, qual o grau de recuperação que a maioria sai aqui do Hospital de Trauma? Os acidentes envolvendo motociclistas têm o fato de que é um veículo frágil, em que o condutor está exposto a todo tipo de lesão. E, obviamente, esse risco aumenta quando o condutor não está usando o capacete ou quando tem ingerido bebida alcoólica. Felizmente, existe aqui no Hospital de Trauma toda uma estrutura para atender a todos esses pacientes. Basta dizer que são 23 especialidades médicas e uma de cirurgia bucomaxilofacial, todos voltados para o atendimento de trauma. De forma que podemos constatar que mais de 75% dos pacientes saem sem sequelas. Obviamente, 25% é um número muito elevado e que precisamos baixar esses números.